Eu gostaria, senhor presidente, fazer uma análise, uma reflexão e, diante da própria decisão, sobretudo dos governos brasileiros nos últimos anos, que apesar do esforço realizado, sobretudo nos últimos 20 anos, de mudar a educação nacional, e esse esforço nós consideramos que foi um esforço proveitoso, produtivo, mas temos que reconhecer que poderia ter sido feito muito mais. Ou seja, se observarmos a evolução dos últimos planos educacionais, notadamente do primeiro Plano Nacional de Educação, 2000-2010, e o segundo, de 2010 a 2020, nós constatamos que no primeiro momento do término, em 2010, 2011, quando o ministro da Educação, Fernando Haddad, ele faz uma avaliação e se constatou que apenas 1/3 das metas do plano foram alcançadas. Quer dizer, o plano, que nesse caso deveria ser impositivo, realmente fez com que nós, de certa forma, perdêssemos tempo, porque as metas foram alcançadas apenas 33%. Muito do esforço que poderia ter sido levado mais a sério, realmente nós tínhamos avançado, a tal ponto que a preparação, a discussão do segundo PNE, hoje nós estamos no dia 6 de dezembro de 2013. Passamos 3 anos e o plano ainda não foi totalmente aprovado para o seu início de execução. Quando a LDB foi promulgada em 96, foi realmente dito lá que seria criada, a partir de um ano depois de entrada em execução da LDB, a década da educação. Se nós formos examinar 10 anos depois, que essa década foi, de certa forma, perdida, tal aquilo que foi planejado e, sobretudo, aquilo que não foi executado. A parte quando possível, deputado Antônio Carlos. Pois não. Não foi executado, que é um drama terrível nosso. Por quê? Porque nas análises, que aliás nesses últimos dias tem sido feito pela Rede Globo, é que você observa que o país, ele, devido às suas dificuldades regionais, devido à discrepância entre os estados, devido também às medidas tomadas, mas não tendo ainda a conscientização de todos, como nós reconhecemos que houve, sem dúvida alguma, uma melhoria inegável, desde os tempos do governo Fernando Henrique e atual governo, houve uma evolução. Só que essa evolução, hoje, felizmente, há uma consciência por parte do Congresso Nacional, por parte das assembleias, por parte dos municípios, mas ainda falta realmente uma outra variável, que é a variável da população. A população, em todos os testes feitos, levantamentos, se acham que os seus filhos estão estudando numa escola de qualidade, todos dão nota 9, 8, ou seja, porque boa parte das pessoas que foram examinadas, que foram realmente participar da sondagem de opinião, elas não estão conscientes, elas não conhecem
uma escola de qualidade. Daí porque a sua avaliação é uma avaliação precária. Daí a necessidade, mais do que nunca, de concomitante ao trabalho feito pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelos governos municipais, tem que haver necessariamente uma informação à população, para que ela se engaje, para que ela participe. Ora, mas como nós temos ainda uma quantidade elevada de analfabetos, algo inadmissível para um país como o nosso, em torno de 8% taxa nacional de analfabetos, sem falarmos do analfabetismo funcional. O Brasil, então, ainda, de certa forma, está aquém dos países que estão, inclusive, em situação financeira até bem pior do que realmente o Brasil. Daí porque nós perdemos a primeira década, ou seja, não foi bem aproveitada a primeira década da educação, conforme estava previsto na LDB. O mais novo resultado do PISA revela velhos problemas na educação brasileira. O avanço registrado nos últimos 10 anos foi muito tímido. Enquanto isso, outras nações avançaram ainda mais. E o Brasil figura na mesma posição, 58º lugar entre 65 países examinados pela OCDE, Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Em vez da década da educação, prevista, portanto, na LDB, tivemos a década perdida da educação. O Programa Internacional de Avaliação de Alunos é aplicado a cada 3 anos em estudantes de 15 anos nos países da OCDE, que inclui os emergentes. O resultado do PISA, divulgado nesta terça-feira passada, aponta que houve estagnação de 2009 a 2013. A pontuação diminuiu em leitura, manteve-se a mesma em ciências e aumentou um pouco em matemática. Um ponto positivo foi o acréscimo do número de matrículas. A avaliação do PISA serve para aferir o quanto os alunos aprenderam em sala de aula e verificar se consegue aplicar o conhecimento adquirido na solução de problemas reais do cotidiano. O Brasil, além de figurar entre as últimas posições, teve uma pontuação que revela graves problemas de deficiência dos alunos. Os alunos brasileiros obtiveram 410 pontos em leitura, 405 em ciências e 391 pontos em matemática. A média, senhores deputados, do OCDE é 494. Quer dizer, o Brasil não chegou lá ainda. Pontuação em torno de 400, que é o caso do Brasil. Significa que os alunos não dominam a leitura nem a escrita, não aprenderam o mínimo previsto para a matemática, com dificuldades para fazer cálculos, e têm conhecimentos rudimentares em ciências. Entre os países da América Latina, o desempenho brasileiro foi inferior ao do Chile, do México, do Uruguai e Costa Rica. Por coincidência, a estagnação da educação brasileira coincide com o mesmo número de anos que o Congresso está levando para adotar o segundo Plano Nacional de Educação. O ideal é que o segundo PNE estivesse em vigor logo em seguida ao período do plano anterior. Por falta de planejamento, há um hiato de 3 anos para determinar as metas e começar a cumpri-la. Felizmente, o Congresso Nacional criou a figura do planejamento impositivo, para dizer que realmente os recursos têm que ser aplicados naquela data. A necessidade, portanto,
de levar a sério o planejamento, e não a mania nossa, histórica já, de querer fazer leis para saber depois se a lei vai pegar ou não pegar. É inadmissível esse comportamento. Tem que ter realmente, uma vez estabelecida, uma vez definida a lei, ela tem que ser cumprida, e ser cumprida no prazo. O avanço em marcha lenta nos últimos 10 anos e a desaceleração no mais recente triênio indicam que não estamos tratando adequadamente a educação pública brasileira. Nós aceitávamos que teríamos a década da educação. Nós acreditávamos. O resultado dos últimos 10 anos, registrado no PISA, mostra o contrário. Foi a década perdida. Isso comparativamente do Brasil com os demais países. Permanece 58º. É realmente demais a posição inferior que fica o Brasil. Tenho a satisfação de passar a palavra ao nobre deputado Antônio Carlos. Muito obrigado, deputado professor Teodoro, sempre trazendo esses temas importantes relativos à educação. E eu queria, inclusive, já que Vossa Excelência tocou no tema, fazer uma cobrança aos congressistas para que a gente consiga aprovar o PNE. Porque debates, sempre é muito bom o debate, o diálogo, mas nós já tivemos bastante debates, audiências públicas aqui mesmo, na Assembleia. Todos os parlamentares com esse vínculo à pauta da educação já realizaram audiências públicas. E eu tive conhecimento, inclusive, que o PMDB iria apresentar um substitutivo essa semana. Então, já o PNE, ele é um projeto para 10 anos, de um decênio. Tem pautas importantes, como os 10% do produto interno bruto, ao final, para a educação. E aí o tempo está passando, você tem um vácuo, digamos assim, de uma legislação nova, para uma nova conjuntura, e infelizmente, me parece que, não sei, queria eu que isso acontecesse, mas que ainda não teremos esse ano a aprovação desse instrumento tão importante para que a gente, do ponto de vista legal, avance na educação. Eu concordo com Vossa Excelência, nós temos avançado muito, mas ainda falta muita coisa também. Acho que o piso nacional dos professores, o Fundeb, a quase universalização do ensino fundamental, tem um avanço aí no ensino médio, da educação profissional, mas ainda há muito que avançar na educação no nosso país. Eu falo no país como um todo, aí envolve Estado, envolve município, mas há uma disposição também muito grande e uma cobrança da sociedade. Nas manifestações de junho, a gente percebeu também que aqui foi debatido Copa do Mundo. Para mim, o que mais levou a população à rua foi de que a celeridade nas estruturas da Copa do Mundo, elas não correspondem ou não correspondiam, porque a gente espera que corresponda a partir de agora, às outras ações do poder público, na saúde, na educação. Então, a aprovação desse PNE é fundamental, é importante. Eu acho que o Congresso está... Bom, respeito, é um parlamento, tem sua autonomia, mas na nossa condição modesta aqui de deputado estadual, eu acho que a gente tem que cobrar positivamente dos nossos representantes, já que estamos aqui no Ceará, que aprovem o mais rápido possível esse documento, e um documento que traga avanços importantes para a educação. Eu acho que já está demorando demais, meu nobre professor Teodoro, não sei se Vossa Excelência compartilha dessa opinião. Meu caro deputado, eu gostaria de dizer que concordo plenamente. Eu acho que, para que os 10% do PIB sejam consignados, sejam concretizados, nós tínhamos a discussão, agora há pouco, que realmente os recursos do pré-sal que viriam dar esse contributo, na ordem de 75%, contra 25% para a saúde, ainda não serão suficientes. Então, tem que buscar mais recursos, mais fontes para o Brasil recuperar. É inadmissível que o Brasil
uma potência, sexta potência da área econômica, esteja no 58º lugar do PISA, que é uma análise comparativa entre os países, e o Brasil tem que estar à frente do México, do Chile, e está aquém. Portanto, um esforço a mais é necessário. E eu gostaria apenas de dizer que nesse resultado do PISA, que vem, de certa forma, chamar a atenção para a nossa situação, é que, apenas para comparar essa reação dos países, notadamente dos países desenvolvidos, com relação aos números avaliados pelo PISA. Em alguns, como o Chile, que ficou em 51º lugar em matemática e 46º em ciências, as autoridades educacionais pediram desculpa aos alunos. Ora, o Brasil está no 58º, imaginem, não mudou de posição. Em países como a Finlândia e a Alemanha, que ocuparam as primeiras posições nas edições anteriores do PISA, a perda de liderança para os países asiáticos deflagrou acirradas polêmicas na Alemanha, porque não aceitaram a posição da Alemanha ter caído de posição no ranking com relação aos países, a Finlândia e aos países, eu diria, da Ásia. E, concluindo meu pensamento, o mesmo ocorreu nos Estados Unidos, cujos estudantes ficaram abaixo da média alcançada pelos países do CDE. Houve, portanto, uma reação para poder realmente consignar e fazer que o Brasil melhore de posição. 58º é inadmissível. E ainda, às vezes, nós temos um caráter ufanista de querer dizer que foi bom. Foi bom, mas muito pouco para o tipo de país que é o Brasil. E eu queria, senhor presidente, ao encerrar, pedir aqui à taquigrafia que reproduza o meu pronunciamento em tótum, que eu não tive a condição de terminá-lo. Muito obrigado.